Fala pessoal que está ouvindo aqui o podcast Vozear. Estou muito feliz com esse quarto episódio. Hoje nós vamos falar sobre cuidado, o dedinho no que digita. Será que a gente deve ter cuidado quando vai digitar alguma coisa? Parafraseando Shakespeare, digitar ou não digitar? Eis a questão. Será que eu posso digitar ou não? E aí quero dar as boas-vindas aqui para o Guilherme Almeida, para o Bruno Airão. Como é que vocês estão? Fala aí. Eu estou bem, graças a Deus. Muito prazer de novo voltar, porque no outro não vim. É nóis. Isso aí. Bem, não estamos. Estamos um pouco resfriado, mas a gente tá aí. Então vamos lá. A proposta é a seguinte: cuidado é uma brincadeira, né? Com aquela musiquinha que tinha antiga lá, cuidado, o olhinho que vê. E hoje a gente está na era da internet, cuidado, dedinho no que digita. É pra gente pensar, será que eu posso digitar tudo que eu quiser digitar? Ou a conta é minha, vou digitar o que eu quiser digitar? Eu tô falando a gente como cristão, né? Qual é o limite do que eu vou digitar, do que eu não vou digitar? E as piadas e brincadeiras, as tretas, será que eu posso entrar em qualquer treta que eu quiser? Por que tanto assunto que às vezes parece leve, um assunto que é para brincar, para descontrair, às vezes esse assunto gera tanta repercussão negativa, tanta briga, a era do cancelamento, o pessoal cancela a outra, e aí? É sobre isso que a gente vai refletir. Então eu já vou lançar a pergunta para vocês e vocês vão dizer o que vocês acham. Posso digitar qualquer coisa? A conta é minha? Problema é de quem lê? Como é que vocês enxergam isso? Então, não é bem assim. Eu, como cristão e como qualquer ser humano, tenho que ter a responsabilidade com aquilo que eu digito. Deve ter um filtro. Eu tenho que saber que tem outra pessoa ali atrás que vai receber a minha informação, mas não da mesma maneira que eu tô passando. Que eu também tenho uma responsabilidade na internet. Então, como o Guilherme disse, tudo que a gente posta, tudo que nós postamos é visto por alguém, né? Seja pelo grupo de pessoas que nos segue ou possivelmente pelo grupo de pessoas que segue quem nos segue, que essa mensagem pode chegar até eles. Então, nesse grupo de pessoas que irá visualizar o que nós postamos, se há a possibilidade de alguém se ofender ali, a partir daquele post, daquela mensagem, eu tenho que repensar se eu realmente devo postar aquilo. Pensar, repensar. Porque se dá para ser evitado uma treta, uma possível treta, dá para não ser postado, entendeu? Tem que pensar se vale a pena esse post, se vale a pena essa discussão naquele momento, porque nós não sabemos também como se encontra a pessoa que vai ler, né? Então, devemos pensar sobre isso antes de fazer qualquer tipo de postagem. Legal, a gente já começou a definir algumas coisas. O Guilherme falou sobre filtro, que a gente precisa ter um parâmetro, né? Como se fosse uma régua que vai medir o que deve ou não ser postado. Mas eu queria entender de você, o que seria esse filtro? Como assim, filtro? O que eu preciso olhar para alguma coisa, para algum parâmetro e saber se eu vou postar aquilo ou não? O que seria esse filtro? Quem que filtra isso? Nós vivemos numa época de muito conhecimento, a gente tem muito conhecimento, mas temos que ver o que nós lançamos para o outro. Esse filtro, para mim, ele seria realmente a Bíblia. E aquilo que o Espírito Santo tem, sabe? Se eu tenho temor em postar aquilo, se aquilo me dá um pé atrás de postar, eu repenso e não posto. Às vezes eu acabo até postando, só que eu vou lá e apago, porque dá um peso na consciência. E é isso. E às vezes também as pessoas, a gente tem que ter o filtro sim. Aí eu vou ouvir o Bruno, mas às vezes também as pessoas gostam de problematizar coisas que não tem necessidade de problematizar também, né, Guilherme? Às vezes acontece isso. Às vezes você posta um meme, você que gosta de criar muitos memes, e tem um perfil mais pro humor lá no Twitter. Às vezes Sim. A gente entendeu o que você quis dizer, mas também parte um pouco da maldade também da outra pessoa querer problematizar. Você sente isso, Guilherme? Sim, com certeza. Houve um meme que eu postei sobre cristianismo algum tempo atrás e houve uma problematização horrenda de até cristãos também falando, mas como assim? Você não deveria... Isso é só uma questão básica de interpretação de texto, sabe? A mente das pessoas também, elas trabalham com um contexto de problematização e isso acaba afetando todo mundo ao redor, aí todo mundo fica
ninguém sabe contar o psicológico do outro e vai um ataque e outro ataque. Bruno, o que você acha, Bruno, sobre essa questão do filtro e a questão da forma que as outras pessoas também não têm um filtro de interpretação? Eu lembrei de uma frase aqui agora, baseado com relação a isso que o Guilherme falou, que a sua liberdade de expressão termina onde a do outro começa. Então, assim, se aquilo que eu vou falar fere ao que vai ouvir, a gente deve repensar sobre isso, como eu havia comentado. E sobre isso que o Guilherme falou, tem a questão de interpretação e também tem a questão da intenção. Porque nas redes sociais, infelizmente, nós não sabemos o que está por trás da intenção de um determinado post, nós não sabemos a emoção que a pessoa sente ao fazer aquele post. Então, por exemplo, ele citou que uma vez ele postou um meme e pessoas problematizaram, inclusive cristãos, e era um assunto relacionado ao cristianismo, e ele é cristão. Então, assim, as pessoas, quando o nosso post foge da nossa bolha, vamos dizer assim, foge daquilo que eu falei anteriormente, dos meus seguidores, dos seguidores dos meus seguidores, que são quem normalmente visualiza os nossos posts, quem nos conhece melhor, é muito possível a pessoa ter uma má interpretação. Então, por exemplo, eu sou cristão. Os meus posts, normalmente as pessoas que me seguem conhecem, sabem como sou, sabem como eu posto. Então, se uma pessoa que não me conhece vê eu fazendo uma crítica à minha própria religião, a eu mesmo como cristão, e ela for cristã, ela pode ter uma má interpretação como se eu estivesse falando mal de todos os cristãos, sendo que, na verdade, eu estou fazendo uma crítica àquilo que eu mesmo penso, àquilo que eu sigo, e isso serve para para diversas outras coisas. Então, assim, vai muito da interpretação, da intenção, de conhecer quem está expondo aquele pensamento, quem está falando aquilo. Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já entrou em uma discussão, já fez um comentário, e depois ela foi corrigida porque ela teve uma má interpretação daquele post, e era totalmente o oposto do que ela estava falando, ou a pessoa estava sendo irônica, ou a pessoa estava fazendo deboche. Então, assim, esse é um perigo que nós corremos na rede social. Você não sabe onde essa informação vai chegar. Se eu estou pregando para a minha igreja, por exemplo, ali no meu contexto da minha comunidade que eu estou ali dentro, eu sei o que a igreja está precisando ouvir. E eles já sabem o meu jeito de pregar. Então, eu vou tratar de questões que ele já sabe do jeito que eu vou tratar aquelas questões. Sendo que se eu for estender isso a nível nacional e internacional, vamos dizer assim, a outra pessoa ela não vai entender daquela mesma forma. Outro fator que acontece é o fator regional. Palavras são diferentes dependendo da região. E eu percebo que esse fato regional no Twitter, principalmente, no Facebook também, gera muito problema. Então, às vezes, tem brincadeiras que você está acostumado a fazer com o seu círculo de amigos na sua região, na sua cidade, e você leva aquilo para uma rede, a pessoa não entende o contexto daquela conversa ali, e ela vai interpretar mal. Já aconteceu esse tipo de problema regional com vocês? Vocês já viram isso? Problemas até de denominação, por exemplo, batistas, assembleanos, eles têm culturas diferentes. Às vezes você faz uma coisa que na Batista é normal e outra denominação ela enxerga diferente. Já tiveram problemas com esse tipo de contexto social, na internet, na rede social de maneira geral? Já viram isso acontecer? Eu já vi acontecer com palavras. Tipo, no Nordeste tem uma palavra que é um palavrão, mas aqui em São Paulo não tem, sabe? Aí estavam, assim, numa conversa, numa interação no Twitter, aí de repente um colega solta essa palavra que é um palavrão no Nordeste. Aí teve uma escandalização, assim, dos webcrentes do Nordeste, que eles ficaram, meu Deus, como assim você falar isso? Isso é um palavrão? Aí, como assim é um palavrão? Aí houve toda uma discussão e um entendendo o outro, sabe? Isso, e aí começa a ter muito julgamento também em cima, né, às vezes. Fala, Bruno. Sim. Isso acontece muito em base missionária, porque como tem pessoas de diversos locais do país, a gente ouve pessoas de diferentes realidades, assim, né? Então já aconteceu isso que o Guilherme falou, e eu até imagino qual palavra seja essa, que para mim é um palavrão, mas eu sei que pro pessoal de São Paulo e alguns do Sul não é. Então, às vezes, as pessoas soltavam essa palavra, eu ficava assim, meu Deus do céu, essa pessoa falou isso mesmo? Só que eu ficava calado. E com o tempo eu fui entendendo, cara, isso na realidade deles não é palavrão. Então, por trás daquilo ali, não há uma intenção de ofensa, não há uma intenção de
de falar um palavrão, digamos assim. Então, até nisso a gente deve vigiar, porque, por exemplo, se tem essa palavra, que eu sei que para fulano é um palavrão, eu não vou falar essa palavra perto do fulano. Então, isso serve para outras coisas também, atitudes, pensamentos, enfim. E é engraçado quando isso acontece, assim, porque para um é super normal, para o outro já é algo assim, como assim, que absurdo. Aham. Isso é real, acontece na vida real também. E parte também eu com o tempo, a vida, e eu sou professor de português, e a gente estuda muito sobre as variações linguísticas. E como a gente vai se relacionando com as pessoas, você vai pastoreando, você vai viajando. Então, eu sou uma pessoa que eu sou do Rio de Janeiro, atuo como missionário, como pastor missionário em Minas, e no momento eu estou morando em São Paulo. Então, isso vai nos ajudando a entender o seguinte: antes de eu traçar qualquer julgamento da estética da frase, da letra pura, eu preciso entender que nessa letra, nessa frase, tem as entrelinhas. Como você falou, Bruno, a intenção. Então, assim, qual a intenção da pessoa em usar aquela determinada palavra? Ela soltou sem querer, ela soltou por acaso, ela soltou porque faz parte da cultura dela. Eu acho também que essa questão do filtro, ela parte muito de como a outra pessoa vai filtrar esse conteúdo também. Faz falta um pouquinho de esforço também de quem vai ler, entendeu? Eu estava até brincando agora há pouco no Twitter que eu postei sobre o Chaves. Vocês já viram aquele seriado Chaves? Todo mundo do mundo já viu aquele seriado Chaves, né? Quem não viu, pelo amor de Deus, vai ter que ter cancelamento. Quem não viu, não tem como. E aí tem umas coisas muito interessantes naquele seriado que ela serve até como padrão para outros tipos de humor que eu já vi, que as pessoas sempre fazem em cima disso. Geralmente gera uma confusão em troco de nada, né? Os episódios do Chaves. E geralmente é porque alguém não entendeu o contexto daquilo ali. E, por exemplo, já chegou o disco voador. O disco voador pro Kiko é o brinquedo que ele quer ganhar. E pro Seu Madruga é o Seu Barriga que vai vir cobrar o aluguel. E aí fica uma confusão inteira no episódio, toda a comédia é gerada em cima do que eles não estão entendendo o contexto daquela frase. E eu brinquei em cima disso no Twitter, porque é geralmente assim. Guilherme posta um meme, ele tem uma intenção. Ele quer gerar alguma coisa, ou simplesmente uma brincadeira, ou simplesmente passar um tipo de informação em cima daquilo. Eu venho lá não sei de onde, de outra cidade, não entendo, não faço um esforço para entender. E aí vira uma cadeia de tretas e de discussões e de brigas que nem exatamente no episódio do Chaves. Geralmente o humor é em cima disso. Alguém não entendeu uma frase, o outro pega aquela frase, faz toda uma bagunça e gera uma confusão. Vocês querem comentar algo? Eu acho que nós temos que usar mais a frase. O que você quer dizer com isso? Porque isso pode evitar muitas tretas, evitar muitas brigas, porque às vezes a nossa compreensão acerca daquilo está errada e não necessariamente o que ele falou está errado. Então, se eu não entendi algo, ou se eu entendi até algo negativo, eu pergunto, cara, o que você quer dizer com isso? O que isso significa? Porque isso pode evitar uma discussão que pode se tornar algo maior, sendo que foi simplesmente uma má interpretação sobre o assunto. E a gente tem que começar a ter esse tipo de prática, porque eu acho que hoje nós queremos muito tretar, muito brigar, como a gente falou no primeiro episódio, muito expor a nossa opinião. E, querendo ou não, treta em rede social, ela gera engajamento. E muitos só querem isso, engajamento. Então vai em busca de treta durante o dia todo, entendeu? E isso acaba tornando ela uma pessoa tóxica. Então, assim, a gente deve pensar sobre isso, sobre esse comportamento, sobre chegar já com os dois pés no peito, sendo que a gente nem entendeu o que a pessoa quis dizer. Então, o que você quer dizer com isso? Me explica. Eu não entendi. É isso mesmo que você quer dizer? A gente tem que começar a usar mais essas frases. Tem até uma série que ela super seria resolvida se as duas personagens principais sentassem, olhassem na cara do outro e falassem, foi você que fez isso? Era simplesmente isso. A série é uma série adolescente que se passa na escola, é Gossip Girl, que ocorre um monte de fofoca na escola. Uhum. E nem as duas eram melhores amigas.
e nenhuma chega para olhar na cara da outra e falar, foi você que fez isso? E por que você fez isso? Não, aumentam mais a fofoca até que se separam completamente e tem e duram muitas temporadas. É uma palhaçada, coisa que só seria resolvida se um olhasse na cara da outra e conversasse. É interessante o que você falou e o que o Bruno falou. Você falou da série. Eu tô parando pra pensar, se a gente for ver a maioria das séries assim de comédia, até sem ser de comédia, ela começa o problema por causa disso aí que o Bruno falou. Essa frase aí eu gostei. Como foi? Fala de novo a frase que você falou, Bruno. Que resolveria muitos problemas? Qual que é a sua intenção? O que você quis dizer? Me explica isso, eu entendi certo. São frases que devem estar no nosso vocabulário. Verdade. E aí gera um conflito todo, como o Guilherme falou, às vezes rende vários episódios só porque alguém deixou um mal entendido. Uma frase, uma lista, uma folha, ou uma mensagem que era para o Guilherme, aí o Bruno leu aquela mensagem como se fosse para ele, né? E se a gente for pensar aqui, um texto da Bíblia que eu penso, e não sei se eu queria saber de vocês se a gente pode aplicar esse texto a essa questão do digitar, que Paulo fala para a igreja de Efésios, no capítulo 4, versículo 29, ele diz, na King James aqui, ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Aqui está falando da questão de falar, da sair da boca, mas a gente entende que esse falar, a fala é a comunicação, e a comunicação ela pode se dar por gestos, imagens, a comunicação pode se dar pela fala, pela forma verbal, né? A comunicação pode se dar de várias formas. Então, a gente pode entender esse texto como o filtro, falar algo que comunique graça aos que ouvem, a edificação aos que ouvem, ou não? Primeiro, gostaria de falar, Paulo, eu te amo, muito obrigado por esse texto. Segundo, que sim, é totalmente aplicável ao nosso contexto hoje, porque eu creio que nós literalmente estamos usando redes sociais como nosso campo de batalha para causar destruição, sendo que o Paulo ele nos incentiva, nos dá essa palavra para fazermos o contrário, para tratarmos como graça e não como destruição, com palavras torpes, né? Em outras versões. Então, é totalmente aplicável e que nós devemos meditar mais em cima desse texto e colocar ele em prática na nossa vida, não só de rede social, é claro, mas já que esse é o contexto aqui, mas sim, aplicar nas nossas redes sociais também. E eu concordo também que até tem outro, um versículo lá em Tiago 3 que fala que da mesma boca não procedem bênção e maldição. Nós temos que ter isso em mente, que se for para ficar assim, sempre na defensiva e no ataque o outro, isso não vai passar a graça que me foi revelada. Me lembrou até outro texto de Tiago que fala que aquele que controla a boca controla o corpo todo sendo perfeito, né? Então, assim, eu creio que a gente deve pensar mais antes de digitar e de postar. Porque quantas vezes aconteceu comigo de eu digitar, eu pensar, deixa eu ver se eu devo postar isso, que tipo de resultado eu vou ter com isso. Aí eu vou e apago. Então, nós devemos pensar sobre isso também, porque nós devemos controlar os nossos dedos. E recentemente até chegou um momento que eu falei, Deus, me ajuda a controlar os meus dedos aqui, porque eu tô com os ânimos. E eu simplesmente saí da rede social, porque eu sei que se eu continuasse lá, eu ia acabar falando aquilo que eu não deveria falar. Queria causar aquele meme do Espírito Santo calando a sua boca. Exatamente esse meme. Mas aqui, eu quero falar outra coisa também. Aí vamos para uma outra linha agora. Se a gente... Tem muita coisa que a gente não vai conseguir evitar. Porque o evangelho, ele acaba confrontando o nosso ego constantemente. Tem muita mensagem que ela pode ser considerada ácida, que vai agredir um grupo, mas essa agressão, entre aspas, ela vai gerar um tipo de mudança que é necessária. E aí,
se a gente evitar de falar tudo, claro que eu não estou aqui dando a minha opinião, eu só estou provocando a conversa. Se a gente for falar tudo, se a gente deixar de falar tudo também, a gente não vai gerar o confrontamento. Por exemplo, os profetas, eles falavam aquilo que tinha que ser falado e muitas vezes eram confrontados por isso. Estevão teve que falar e ele foi apedrejado porque falou a verdade. Vocês não acham que também, se a gente evitar de falar muita coisa, a gente deixa de gerar um tipo de mudança, de confrontamento? E aí? Eu acho que vai muito da intenção e da questão bíblica daquilo que eu estou falando, né? Porque a palavra, ela divide ossos e medulas, né? Como ela diz, ela divide o homem no meio. Então, ela sim causa esse confrontamento, causa essa... ela faz o homem refletir, ela é ofensiva para o homem pecador, digamos assim, sendo esse pecador todos nós. Então, ela ofende o nosso ego, ela ofende o nosso eu, porque não é eu que deve viver mais, é Cristo. Então, ela traz essa palavra de confronto, sim. Só que eu tenho que ver se a minha intenção atrás daquilo ali é realmente causar esse confronto ou, digamos que, gerar uma treta, digamos assim, né? É causar uma mudança na pessoa ou simplesmente gerar esse engajamento, essa treta. Além de que tem que ver se essa palavra que eu tô falando ali, ela é bíblica ou se é um eu acho, minha opinião. Porque se for um eu acho, cara, não tiver embasamento, também não adianta de nada, assim. E, assim, no Twitter, tem algumas pessoas que eu acompanho que elas trazem essas palavras, assim, de confronto. E você dá para perceber, lendo, que ela quer trazer uma reflexão para o momento que nós estamos vivendo. Ou simplesmente algo que ela estava aprendendo e ela achou importante passar por ver algumas coisas na comunidade web crente, sabe? E há outras que nós vemos assim, postando apenas para defender aquilo que ela acredita. Não defender de uma forma boa, mas sim para aumentar o ego de que ela está fazendo alguma coisa. A mudança entre os dois. E eu gosto de acompanhar esses perfis que trazem essa reflexão, que trazem meio que esse soco às vezes na cara, porque eles me trazem uma reflexão e me ajudam às vezes até com os meus devocionais. Muitas vezes a gente se ofende em coisas que a gente precisa ouvir, né? E aí eu tô gostando de uma palavra que está surgindo na nossa conversa o tempo inteiro, é a palavra intenção. O tempo inteiro é a palavra intenção. E aí me veio à mente uma cena clássica do Novo Testamento e eu fiquei imaginando se a internet existisse naquela cena. Como que vocês enxergariam? Jesus chegou no templo, as pessoas estavam usando o templo para vender, fazendo o templo de mercado. Jesus derruba as coisas dos mercadores. Imagina agora essa cena se tivesse a internet naquela época. Como que as pessoas interpretariam essa situação? Certamente ele seria cancelado por uns e aplaudido por outros, porque é o que acontece. Exatamente. Então, o tempo inteiro nós somos cancelados, o tempo inteiro nós somos aplaudidos, né? O termo da internet, o tempo inteiro a gente janta alguém, eu detesto esse termo. O tempo inteiro a gente é fada sensata. Então, ao mesmo tempo que a gente é fada sensata, ao mesmo tempo a gente é cancelado, né? E então, mas sendo que aí tem... Quando Jesus faz aquilo, ele não faz na intenção de se aparecer e dizer, olha aqui, ó, o que eu vou fazer com vocês. Ele faz na intenção de gerar uma transformação. Então, acredito que o filtro, um grande filtro que a gente pode ter no cuidado do dedinho, no que digita, é a gente pensar no que Paulo fala e pensar no que Jesus faz sempre. Que é, o que ele fala é gerar transformação. Quando ele fala com a mulher samaritana lá sobre os maridos dela, ele não faz numa ideia de expor a vida dela ali, até porque só tinha os dois. Ele fala numa ideia de trazer a mulher a uma reflexão. Quando ele vai no templo e derruba as coisas, ele traz na ideia de fazer uma mudança. Aquilo que eu falo, aquilo que eu digito, precisa comunicar graça. E para encerrar, eu quero colocar uma outra questão que eu achei interessante que o Bruno trouxe na outra vez, lá no nosso grupo, que é essa comunicação da graça necessariamente é versículo?
ou pregação, ou palavra de Deus, ou posso digitar, por exemplo, fiz um bolo com a minha mãe hoje. Será que se eu digitar aqui, hoje eu joguei futebol com os meus amigos e foi muito bom? Adorei o dia de hoje, por exemplo. E digitar isso, eu estou comunicando graça com isso? A vida Com cristã, certeza. a vida cristã não se limita a 100% do meu tempo em devocional, oração, meditação, louvor, né? Nós temos uma vida cotidiana, de família, uma vida de entretenimento. Então a rede social ela é usada para isso, com certeza. E nos enganamos se dizemos que não, se dizemos que é errado eu usar dessa forma, sendo que eu diria que o propósito inicial dela é esse, eu imagino. Eu concordo com o Bruno e, assim, se eu, o meu sentar na minha comunhão com minha família e falar, soltar uma piadinha, pra mim é ótimo. Vou ficar muito feliz, vou ficar edificado também de ver que a outra pessoa tá tendo uma comunhão com a família, tá rindo. Pra mim isso é comunicar graça. Porque a gente se esquece que a internet, as redes sociais, elas funcionam como um diário, um mini blog, um mini diário. Teve uma vez que... E as pessoas não entendem esse propósito, né? E quando... Teve uma vez que eu vi uma treta, como sempre, a menina botou: as pessoas estão achando que o Twitter é um mini diário. Ué, mas ele é um mini diário. Ele foi feito para funcionar como... Ele sempre foi. Ele sempre foi. Inclusive, quando você entra, tem uma perguntinha: o que está acontecendo, né? E às vezes a gente se engana que comunicar graça vai muito além de ficar postando versículos ali o tempo inteiro, ou só exortação o tempo inteiro, né? Eu creio que nós devemos tomar cuidado também nisso, porque, infelizmente, há muita gente mal intencionada. Então, muitas vezes eles pegam aquilo que nós postamos, normalmente as nossas dificuldades, nossas lutas, e usam para nos denegrir, para nos ofender. Uhum. Então, assim, tem que haver um bom senso entre: será que eu posso postar isso aqui? Será que eu devo postar isso aqui? Será que isso aqui vai me ajudar ou pode se virar contra mim, né? Porque recentemente, não sei se vocês chegaram a ver, teve o caso de uma página em que eles postavam coisas de ódio relacionadas a outras pessoas. Eu fiquei refletindo, cara, como que essas pessoas descobriram isso sobre essas pessoas na qual eles estão marcando? Então eu creio que tenha sido talvez ali uma exposição. Sim, e às vezes claro. essa exposição pode se voltar contra nós. Eu concordo. Inclusive, eu vi você postando lá e eu concordo com isso muito. A gente tem que ter o cuidado. Por isso que o título desse nosso encontro é a primeira palavra é cuidado. Não exponha a sua vida completamente, porque, embora seja um diário, é um diário público. Infelizmente, as pessoas vão manipular as informações. E a gente tem que ter cuidado com como o outro vai ler a mensagem, qual a minha intenção. Então, a palavra de hoje, chave, foi intenção e cuidado. Então, a gente precisa saber que eu não posso expor a vida do outro, expor a minha vida de forma que vá trazer prejuízos, até mesmo físicos, financeiros e de várias formas, emocional, né? Então, a gente precisa ter esse senso. Infelizmente, o tempo está acabando da nossa conversa. E, assim, é um tema muito interessante mesmo. E eu queria que você que está nos ouvindo refletisse sobre: será que eu posso postar? Será que eu vou ler? De que forma que eu vou ler o que postaram também? O cuidado e o filtro tem que estar na forma que eu leio. E essa última pergunta que eu coloquei sobre comunicar graça com a minha vida normal, vamos pôr assim, jogar uma bola, comer um bolo, será que a internet do crente serve só para pregar o tempo inteiro e exortar? Então, na próximo encontro, o nosso tema vai ser sobre entretenimento, o cristão e a internet. Eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre o entretenimento, beleza? E queria que vocês deixassem aí uma palavrinha final para a galera, o que vocês acharam do papo, o que vocês acharam, e uma palavra final aí. Olá, meus queridos. Agora é um tchau, né? E esse podcast, mas esse assunto super importante até para mim. E Deus abençoe a cada um que escutou e que nós venhamos refletir sobre o que postamos com filtro
e qual a intenção daquilo que nós postamos. É isso aí, galera. Antes, eu quero deixar uma última frase para vocês refletirem. Lembrando que a ira de Deus ela é graça porque ela é santa. A sua ira não é santa. Então, toma cuidado com a sua repreensão, com a sua exortação, porque pode haver uma má intenção. E é isso. Obrigado por ouvir o podcast de hoje. Tamo junto. Compartilha nós. Valeu, pessoal. Vamos vozear.